O Salmo 97, meus irmãos, faz parte do livro 4 dos Salmos. E este livro, ele vai desde o Salmo 90 até o Salmo 106. Os comentaristas, eles discutem acerca da época em que esse salmo pode ter sido composto. E a data provável, ou o período provável, é que ele tenha sido escrito durante o exílio babilônico. E por que essa informação é importante? Porque no exílio babilônico, os judeus estavam distantes da sua cidade, estavam distantes do templo, estavam distantes, ou vivendo uma condição difícil, distante de Jerusalém. Ali, quem governava era um povo pagão que adorava a falsos deuses. E diante daquela realidade de opressão, de idolatria, o salmista expressa uma canção de louvor a Deus por causa de quem Ele é. E o objetivo deste salmo é fortalecer os judeus que estavam longe de casa, longe de sua terra, em um ambiente onde ímpios e idólatras governavam. E mesmo neste ambiente, o salmista mostra que Deus continua reinando. Nós podemos ir para qualquer lugar onde ímpios, onde pessoas perversas reinam, mas nós estaremos cientes de que o nosso Deus reina também naquele contexto. E ele então, este salmo junto com outros, o Salmo 96, 98, 93, 95, eles exaltam a realeza de Deus. Eles enfatizam que Deus é o Rei que está vindo a este mundo. Com base nesta pequena introdução, leiamos o Salmo. Atentos para a forma como o salmista escreve, para um povo que sofre num ambiente hostil e ímpio. Ele diz: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura. Os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele, todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por causa da tua palavra, que o Senhor inspirou homens santos, e estes homens santos registraram pela condução do Espírito Santo. Suplicamos a ti, ó Deus, que o mesmo Espírito que iluminou, que conduziu os nossos pais a registrar as tuas palavras, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós compreendamos a tua mensagem. Além disso, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos capacite a praticar o que nós viermos a aprender. Nós te pedimos isso no nome do
nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Todas as pessoas no mundo buscam alegria. Não existe ninguém na face da terra que não queira desfrutar de alegria. Aristóteles, filósofo grego, afirmou que os homens aspiram por uma vida feliz. De semelhante modo, o documento de declaração de independência dos Estados Unidos afirma o seguinte: todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca por felicidade. E quando nós olhamos para a Escritura, ela diz a mesma coisa. A Escritura concorda que o ser humano foi criado para a felicidade. Nós fomos criados com um anseio a desfrutarmos de uma vida feliz. O problema, quando a gente pensa nessa temática, não é a busca por felicidade, mas é quando nós a buscamos nos lugares errados. Quando nós procuramos a alegria no local errado. Alguns acham que dinheiro traz alegria. Outros acreditam que o poder. Outros pensam que os prazeres desse mundo vão dar verdadeira alegria. Alguns acreditam que a fama, o status, dentre muitas outras possibilidades. E essas pessoas buscam por uma vida feliz através de meios que não vão dar uma base sólida de alegria. Algumas pessoas alcançam dinheiro, fama, status e vivem tristes. Por quê? A alegria delas não é firme, mas é uma alegria passageira. Mas como nós devemos agir diante dessa verdade? Será que os cristãos precisam buscar uma vida alegre? Sem dúvida. O salmista, neste salmo, ele enfatiza isso algumas vezes. No verso 1, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. No verso 8, ele diz: Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam. No verso 12, alegrai-vos no Senhor, ó justos. A Bíblia vai apontar para a realidade da alegria na vida do crente. Então, além de ansiarmos por uma vida feliz, a Bíblia diz que nós precisamos buscar uma vida feliz, mas no local ou na pessoa certa. Porque a alegria que nós experimentamos é uma alegria que vamos experimentar agora, mas que perpassa por toda a eternidade. E nós precisamos buscá-la. E talvez você agora questione-se: mas como eu vou viver uma vida feliz diante de um mundo caótico? Como eu vou viver alegre diante desse mundo ímpio que jaz no maligno, que odeia a Deus e consequentemente odeia os servos do Senhor? Como eu posso desfrutar de alegria? Como me alegrar numa terra onde a maldade desenfreada e o pecado toma conta de todos os empreendimentos humanos? Como ser feliz diante de calamidades? Como ser feliz diante da notícia de uma doença grave? Como ser feliz diante da notícia da partida de um ente querido? Como ser feliz diante desse mundo mau? É o que nós nos perguntamos. Vamos buscar aonde essa alegria? No poder? Na fama? No sucesso pessoal? Nos prazeres do mundo? De forma alguma. Porque estas bases de alegria são frágeis. Mas há um lugar, ou melhor, há uma pessoa em quem nós devemos buscar a verdadeira alegria. Uma alegria sólida que começa agora e dura toda a nossa vida. E este salmo nos mostra que nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Por quê? Na pergunta que vem na sequência. Só porque Deus é o Criador, já é razão suficiente.
Mas o salmista nos apresenta outras razões pelas quais nós devemos nos alegrar em Deus. E a primeira razão que ele nos apresenta é a seguinte razão: devemos nos alegrar no Senhor porque Ele reina. E Ele reina soberanamente. E esse Deus que reina soberanamente é o mesmo que resolveu se relacionar conosco. Reina o Senhor. É assim que começa o salmo. Reina o Senhor. Essa é a base para que o salmista convoque as nações e os povos para se alegrarem. Reina o Senhor. O termo traduzido aqui por Senhor, se você reparar, talvez na sua Bíblia esteja em caixa alta. Quando a Bíblia traduz o termo Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque ela está traduzindo o termo hebraico Yahweh, ou Yahvé. E esse termo é importante porque este nome descreve algumas características de Deus. Yahvé é o Deus da aliança. O Deus que, sem olhar para algo que nós pudéssemos oferecer a Ele, resolveu se relacionar conosco. O Deus que se amarrou conosco em uma aliança, um compromisso que não pode ser quebrado. Um Deus que entrou em uma aliança conosco, uma aliança de sangue, e que em algum momento o sangue de alguém deveria ser derramado, porque essa aliança poderia ser quebrada. E nós quebramos essa aliança. Não foi o nosso sangue que foi derramado, mas o sangue do nosso Redentor Jesus Cristo. E Yahvé, esse Deus que se apiedou de nós, Ele reina. Então perceba, Ele reina de forma soberana. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle do nosso Redentor. A razão pela qual nós acordamos todas as manhãs, diante desse mundo caótico, e nos alegramos, é porque Deus está reinando. E Ele reina acima de tudo e de todos. Mas a situação está caótica. Deus ainda não perdeu o controle e nem vai perder, porque Ele é rei. Ele é rei. Os judeus estavam na Babilônia. E quem reinava na Babilônia? Nabucodonosor e depois os seus descendentes. Mas acima deles havia Yahweh, ou Yahvé, ou o Senhor da aliança, reinando. Nabucodonosor era apenas um servo do grande rei, do nosso Salvador. Por isso nós devemos nos alegrar no nosso Deus, porque Ele reina soberanamente, porque Ele é o soberano Senhor de todo o universo. O texto continua: reina o Senhor, alegre-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Além de reinar e ter um trono firme e estabelecido, o reino do nosso Deus é diferente dos reinos do mundo. Os reinos do mundo, em alguma medida, vão expressar injustiça. Vemos muitas formas de governo em que os seus soberanos são injustos, em que os seus súditos não sabem o que é justiça de fato, porque aquilo que é estabelecido como justiça não é cumprido por eles. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus, Ele reina, e a base do trono dele, a base do reino do Senhor, o texto diz, é justiça e juízo. Deus é justo. Sabe o que significa? Que nenhuma injustiça ficará impune. Nenhuma injustiça ficará impune. Por mais que pareça que está demorando para que Deus faça a justiça, não. No tempo certo, estabelecido por Ele, Ele vai fazer justiça. Porque o nosso Deus reina soberanamente, e o nosso Deus reina com justiça e juízo. O texto continua apresentando o nosso Deus de forma gloriosa e a sua vinda à terra para trazer justiça. Ele diz:
adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. O fogo aqui é personificado. É como se o fogo fosse uma pessoa. Um arauto que vai na frente do rei, deste rei que reina e tem no seu trono a base, justiça e juízo. O fogo vai na frente. E esse fogo representa o juízo de Deus. E ele vai limpando todas as injustiças para a chegada do glorioso e redentor Rei Yahweh, ou o nosso Senhor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. A figura que é apresentada aqui é uma figura magnífica da glória de Deus. E diferente do que muitas pessoas pensam, contemplar a glória de Deus tem que nos fazer tremer as pernas. Como que você se porta diante da presença de Deus? Eu pulo, eu grito. Todas as vezes que a glória de Deus foi manifestada, sabe como as pessoas se portavam? Rosto em terra. Elas corriam, porque o nosso Deus, Ele é glorioso demais. O texto diz que os relâmpagos do Senhor, uma manifestação da sua justiça, eles iluminam a terra, e a terra que vê, ela se contorce. A ideia aqui é a seguinte: quando diz que a terra se estremece, a ideia de que a terra, é como se a terra estivesse em trabalho de parto. As mulheres que já tiveram filhos vão entender isso. A ideia é que diante da glória do Senhor, a terra se contorce de dor em trabalho de parto. Tamanha é a glória do nosso Senhor. O Deus que reina soberanamente, o Deus que reina com justiça e juízo. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. As figuras que o salmista apresenta são vívidas. A Bíblia, quando fala a respeito de montes, ela transmite uma ideia de estabilidade. Os montes sempre representam uma figura, ou apresentam uma figura de estabilidade, algo firme, algo que não se abala. Mas diante do Senhor, nem os montes têm firmeza. O texto diz que, como cera, os montes se derretem na presença de Deus. Ele é tão glorioso que os montes ficam molinhos diante da presença do nosso magnífico Senhor. E esta figura, essas figuras que o salmista apresenta, é para dizer: alegrem-se no Senhor. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle de todo o universo. É fichinha que está no controle da tua vida. E Ele está. Nos momentos melhores, Deus está no controle. E nos piores momentos da sua vida, Deus está no controle. Confie nesse Deus. Confie na soberania de Deus. Confie no poder e na justiça dele. E quando nós confiamos, de fato, nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. E esta é a primeira razão. Porque Ele reina soberanamente e reina com justiça. Há uma segunda razão para nós nos alegrarmos no Senhor. E a razão é: Ele julga os ímpios. Ele julga aqueles que se colocam contra Ele. O salmista passa a descrever os efeitos desta manifestação gloriosa do soberano Senhor. E ele mostra aqui essa segunda razão. Deus julga os ímpios. E ele começa a descrever o juízo de Deus sobre os idólatras e os ímpios. O texto diz o seguinte, a partir do verso 7. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Essa é uma, podemos dizer, oração imprecatória do salmista.
A oração dele é para que os idólatras, os que adoram aos deuses falsos, que eles fiquem confusos. Que todos os empreendimentos daqueles que não confiam em Deus sejam ou tornem-se vergonha. Essa é a oração do salmista. E é interessante como ele apresenta essa verdade. Ele diz assim: sejam confundidos os que servem a imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, aqueles que olham para os seus deuses e dizem: estes são os meus deuses, estes deuses são a proteção da minha vida. E aqui, meus irmãos, a gente não deve pensar apenas naqueles que adoram as estátuas. A gente tem que pensar em qualquer um que coloca a sua confiança em qualquer outra pessoa ou coisa que não é o nosso Deus. Porque lembre-se, nós temos aqui uma fábrica de ídolos e fabricamos ídolos o tempo inteiro. Aqueles que confiam nos seus próprios empreendimentos, aqueles que confiam na força do seu braço, estes serão confundidos. E esta é a oração do salmista: sejam confundidos. E aí depois ele diz: prostrem-se diante dele todos os deuses. E essa é a razão. Por que os idólatras ficam confusos? Porque os deuses deles nada são. E diante da soberania de Deus, os falsos deuses adoram a Yahvé. Isso aqui sempre me faz lembrar quando a arca do Senhor foi roubada pelos filisteus. Os filisteus colocaram a arca no templo de Dagon. Eles ficaram muito confusos. O que eles estavam comunicando, e todos lembram a história, né? Israel perdeu a batalha, a arca foi levada, os filhos de Eli morreram, com isso Eli também morreu, a sua nora morreu, e a arca foi levada para o templo de Dagon. O que os filisteus estavam dizendo era o seguinte: Dagon venceu Yahvé. O Deus dos filisteus venceu o Deus de Israel. E o que acontece? Dagon se prostra. Eles arrumam. Dagon se prostra. Eles tentam arrumar. Dagon é humilhado e derrotado. As mãos e a cabeça cortada. Porque o nosso Deus é o único Senhor. Diante da confusão, aqueles que adoram os seus próprios empreendimentos, Deus vai exercer a sua justiça. Como resposta à justiça de Deus, o texto diz: Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor, pois tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Todos os falsos deuses são pequenos, até os nossos, aqueles que confiam no dinheiro, aqueles que colocam a esperança numa conta bancária, num empreendimento, num investimento, aqueles que pensam: se eu tiver esse dinheiro eu estou seguro, vão ser confundidos. Aqueles que acreditam e fazem dos prazeres desse mundo o seu ídolo, vão ser confundidos. Porque o único que é altíssimo, o único que reina, o único que deve ser adorado é o nosso Deus. Todos os outros ídolos criados serão envergonhados, e com eles também os seus adoradores. A idolatria é um perigo constante. E nós devemos ficar atentos a este terrível pecado. Ela foi uma realidade na vida do povo de Deus há muito tempo e não é algo diferente nos dias de hoje. Tem um autor chamado J. Cabil, que ele escreve um livro maravilhoso. A temática do livro é a seguinte: nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E essa é uma verdade muito importante. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Se você adora a Deus, você será, dia após dia, identificado com Deus. Você será, dia após dia, transformado à imagem do nosso Deus. Mas se você adora os ídolos do coração, você será envergonhado. A sua esperança e a sua confiança serão fracassadas. Se o dinheiro é o seu ídolo, você vai se frustrar. Você pode se tornar alguém mesquinho e vai se tornar alguém mesquinho, ganancioso, e verá que o dinheiro não comprará a verdadeira alegria.
Quantas pessoas você conhece que tem dinheiro para comprar, digamos, o mundo, mas não tem dinheiro para comprar felicidade? De fato, dinheiro não compra felicidade. Essa é uma verdade que nós podemos crer, porque a Escritura nos ensina. Se os prazeres da carne são os seus ídolos, você se frustrará. Você verá que esse prazer é um prazer passageiro e também não trará verdadeira satisfação. Se você adora qualquer coisa que não seja Deus, a sua vida não terá sentido, você não terá esperança e você não desfrutará de alegria. Mas se você adora o Senhor, você terá verdadeira alegria. Você tem uma base muito forte para confiar e para esperar. Adore ao Senhor para desfrutar de verdadeira alegria. A última razão pela qual nós devemos nos alegrar no Senhor, o salmista nos aponta, é porque Ele nos salva. Ele reina soberana e justamente. Ele julga aqueles que colocam a sua confiança nos empreendimentos das suas mãos, mas Ele salva aqueles que confiam nele, aqueles que adoram a Ele. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Essa é mais uma orientação, mais uma exortação por parte do salmista. E lembre-se, só ama ao Senhor aqueles que foram alcançados pelo Senhor, aqueles que foram objetos do seu amor. Porque nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E aqui há uma consequência ética. Aqueles que adoram ao Senhor, aqueles que amam o Senhor, que já foram alcançados por Ele, eles vão ter uma vida de santidade. Detestai o mal. O mal aqui, meus irmãos, é o mal moral, é o pecado. E essa deve ser a realidade na nossa vida. Nós precisamos detestar o pecado. Ah, mas eu ainda peco. Todos nós pecamos. Mas pecado na vida do crente, como eu sempre digo, é acidente, não hábito. O pecado tem que te entristecer. O pecado tem que fazer o seu coração quebrar-se diante do Senhor. Porque é feio. O pecado não é bom. Errar contra o nosso Deus não é agradável. Como cristãos, alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos detestar o mal. E ele então apresenta algumas razões. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-o das mãos dos ímpios. E lembre-se, Judá está no cativeiro. E dentro daquele cativeiro, Deus guarda o seu povo. Diante daquele ambiente hostil, Deus guarda a alma do seu povo. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor. O nosso Deus é um Deus gracioso. E é interessante nós olharmos o modo como o salmista ele expressa esse poema, apontando a glória de Deus. Um Deus glorioso, que parece que está tão distante de nós. Um Deus que está lá no seu trono, altíssimo, elevado sobre tudo e todos. Mas esse mesmo Deus guarda-nos. Ele guarda a nossa alma. Ele nos protege. Ele nos salva. Não porque nós merecemos, mas porque Ele resolveu se apiedar de nós e demonstrar a sua graça. Em quem você tem buscado a alegria? Então o pastor disse que a partir de agora não posso mais fazer um investimento, porque senão vai se tornar o meu ídolo. Não, nada disso. Tudo que Deus nos deu é benefício e nós devemos desfrutar. Só que tem uma palavrinha, uma expressão que nos ajuda a pensar nas riquezas, pensar nos prazeres de modo adequado para a glória de Deus. A partir do momento que nós vivemos para a glória de Deus, você vai fazer investimento, vai guardar dinheiro, não confiando no dinheiro, mas entendendo que você é um bom mordomo do Senhor.
Você vai desfrutar de prazeres que Deus te concede, nos limites que Deus te concede. Porque você vai entender. Você está desfrutando de prazeres para a glória de Deus. Então, deste modo, nós desfrutaremos de verdadeira alegria. E a nossa alegria, ela está no Senhor. Portanto, alegremos no Senhor. No cenário, no pior cenário que você estiver, alegre-se no Senhor. Alegre-se naquele que é soberano, naquele que é justo, naquele que nos salva pela sua graça, que é o nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça para seguir firmes em obediência a Ele e adorando e alegrando somente nele.